Hoje a nossa aula é de arte. Vamos à nossa introdução. O livro 1 de arte, o nosso tópico de hoje são cores e formas. As páginas são da 347 até a 355. Vamos agora à nossa primeira parte da explicação, cores e formas. As cores são consideradas um dos principais elementos visuais de uma obra de arte e estão muito presentes em nossas vidas. Nesta aula você aprenderá sobre as cores, como elas são classificadas, assim como identificar as formas básicas nas obras de arte. Olha que legal, né? Então vocês vão aprender e relembrar as cores e as formas. Você sabia que na pré-história os homens eles já coloriam as imagens que faziam nas cavernas e rochas? Olha que interessante. Eles retiravam as cores de pigmentos naturais, como carvão, argila, folhas, frutas, semente, entre outros. Olha que interessante. Observe essas duas imagens. Essas imagens elas estão representando isso, né? Que esses homens da pré-história, eles coloriam, né, as rochas, as cavernas, com esses pigmentos naturais, dando cores. Olha que interessante. As cores são classificadas em primárias, secundárias, terciárias ou neutras. Cores primárias são aquelas que não possuem mistura de nenhuma outra, ou seja, elas são puras, elas são as únicas. As cores primárias são vermelha, amarela e azul, ok? Então, as primárias são só essas três, elas são puras, elas são únicas. Então, a partir dessas três é que ocorre as outras cores, ok? A alternativa B aqui, agora vamos aprender as secundárias. Cores secundárias é o resultado da mistura entre duas cores primárias, olha aí. Então, a partir das cores primárias, né, de duas cores, se forma uma outra cor, nesse caso é as cores secundárias. Como exemplo, amarelo com vermelho forma laranja, azul com amarelo forma verde e vermelho com azul roxo, ok? Então, as cores secundárias já é o resultado das misturas entre duas cores primárias, ok? Cores terciárias são formadas através da mistura entre uma cor primária e uma cor secundária, que no caso a cor primária é amarelo e cor secundária é laranja, ok? Aí vai transformar em uma nova cor, combinado? Alternativa D, cores neutras. As cores neutras são a preta, a branca e a cinza. Essas cores não aparecem no círculo cromático, ok? Observem essa imagem, né, que está retratando uma cor neutra. Na verdade, as cores neutras, o preto, o branco e a cinza. Agora sim, você vai compreender melhor todas as cores, ok? A tia agora vai explicar para vocês o círculo cromático. Você conhece o círculo cromático? Nele existem as três cores primárias, as três cores secundárias e as 6 cores terciárias, ok? Formando uma escala de cor por tonalidade. Ele é utilizado no estudo das cores. Então, toda vez que você ver esse círculo, você já vai associar. Esse é o círculo cromático que está relacionado a todas as cores, ok? Vamos entender melhor. Primeiramente, vocês vão observar as cores primárias que está representada por um triângulo. Quais são? Amarelo, azul e vermelho, ok? Então, as cores primárias é que vão formar as outras cores, combinado? E agora, quais são as cores secundárias? Vamos lá? As cores secundárias também está representado pelo triângulo, mas pontilhado. Então, quais são essas cores? Verde, secundária, laranja, secundária e o violeta secundário, ok?
e as cores terciárias, que já são 6. Aí, a partir da mistura das cores primárias e secundárias, que vai formar a terciária, que vai formar o vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, vermelho esverdeado, amarelo alaranjado, azul arroxeado e azul esverdeado. Olha que interessante. Então, aqui, para vocês compreenderem melhor, é o nosso círculo cromático, onde está representando todas as cores, ok? Primária, secundária e terciária. Agora, você vai aprender sobre as cores frias e as cores quentes. Cores frias são aquelas que nos transmitem a sensação de frio e nos remetem à água, ao gelo, às árvores e à lua. Exemplos: o roxo, o verde e azul são as cores frias, básicas, ok? E as cores quentes são aquelas que nos dão a sensação de calor e nos remetem ao fogo, ao sangue e ao sol. Exemplos: laranja, amarelo e vermelho são as cores quentes. Agora vamos falar sobre as formas, ok? As formas são compostas por linhas fechadas. O círculo, o quadrado e o triângulo são as formas básicas das artes visuais, que são muito utilizadas em esculturas, pinturas e objetos do nosso dia a dia. Veja a seguir. Então, como exemplo, representando a forma círculo, eu tenho a bola e tenho o Columbus Circle, Nova York, Estados Unidos, ok? Então, essas duas imagens estão representando o círculo. Ainda com as formas, agora eu tenho o quadrado, que está sendo representado pelo cubo mágico e por a capa de um livro. Assim como eu também tenho uma outra forma, o triângulo, que está sendo representado pela pirâmide do Egito, assim como um instrumento musical, ok? Existem muitas outras formas e cada uma delas possui sua própria característica. Podemos encontrar as formas básicas facilmente no nosso dia a dia, como o quadrado em uma cadeira, o círculo em um prato e o triângulo em uma fatia de pizza. Olha que interessante. Para terminar, agora a tia vai falar a respeito das atividades. As atividades estão nas páginas 352 até a 355. Capriche nas atividades.